Olá, me chamo Kaline, sou estudante da escola profissional Isaías Gonçalves Damasceno e através desse podcast irei apresentar um pouco sobre as margens do Rio Nilo, o Egito Antigo. Bom, primeiramente, o Rio Nilo ele é um dos principais rios do mundo e ao longo de sua margem surgiu uma das mais importantes civilizações da humanidade, a civilização egípcia. Então, vou apresentar um pouco sobre as margens do Rio Nilo e a vida no Egito Antigo. Bom, primeiramente, o Rio Nilo ele desempenhou um papel fundamental na vida dos antigos egípcios e foi considerado a fonte de vida do Egito. Sua importância pode ser destacada em diferentes aspectos, por exemplo, fertilizações das terras, meios de transporte, fontes de água potável, etc. Bom, vou falar um pouco sobre as fertilizações das terras. Elas eram cheias anuais do Rio Nilo e consequentes transbordamentos de suas águas inundavam as áreas circundantes, depositando lino e nutrientes nas terras. Isso criava um solo rico e fértil, perfeito para a agricultura. Os egípcios aproveitavam esse solo para cultivar diversos alimentos, como os grãos, frutas e vegetais, garantindo uma fonte regular de alimentos. Bom, como também foi citado, o meio de transporte, o Nilo era utilizado como uma importante via de transporte pelos antigos egípcios e suas águas navegáveis permitiam a movimentação de pessoas, mercadorias e materiais ao longo de todo o país. Os egípcios construíam barcos para navegar pelo rio, facilitando os comércios internos e também até outras regiões. Também tem a fonte de água potável, que o Nilo também era como a principal fonte de água potável para os antigos egípcios. E suas águas eram utilizadas para beber, cozinhar, fazer higiene pessoal e irrigar as terras culturais. A falta de chuvas regulares no Egito tornava o rio Nilo uma fonte essencial de água fresca e limpa. Também tem a pesca e a criação de animais, que as águas do Nilo eram ricas em peixes e outras formas de vida aquática, o que permitia aos egípcios o acesso à sua importante fonte de proteínas. Além disso, o rio também era utilizado para a criação de animais, principalmente gado e ovelhas. Os pastos próximos às margens do Nilo proporcionavam alimento para o gado, garantindo a subsistência dos egípcios. Bom, e em resumo geral sobre a importância do Rio Nilo, ele desempenhava um papel fundamental na vida dos antigos egípcios, ele fornecendo água, alimento e transporte. Suas cheias anuais fertilizavam a terra, permitindo a prática da agricultura, enquanto suas águas navegáveis facilitavam o comércio e a movimentação das pessoas. E o Nilo ele era considerado uma divindade pelos egípcios. O seu fluxo era monitorado e celebrado como um elemento fundamental para a prosperidade do Egito. Dando continuidade sobre as margens do rio Nilo, o Egito Antigo, também vou apresentar um pouco sobre a vida nas margens do rio Nilo e também mostrar as principais cidades como Luxor, Mêmpis, que eram importantes centros políticos, religiosos e também comerciais. E também vamos mostrar a importância dos canais de irrigações, dos barcos de pesca e dos templos religiosos, que eram construídos também às margens do rio. Dando início, a vida nas margens do rio Nilo era extremamente dependente das riquezas que o rio proporcionava. Também o Nilo ele era considerado o presente do Egito, pois suas cheias anuais fertilizavam as terras ao redor, permitindo que os agricultores cultivassem suas plantações de maneira abundante. Também as principais cidades nas margens do Nilo incluíam Luxor e Mêmpis. Luxor ela era conhecida como a antiga cidade de Tebas e também era importante centro político e religioso do Antigo Egito. Ela também possuía templos majestosos como Karnak, Medney, Rabu, construídos para homenagear os deuses egípcios. E também Luxor é a famosa pelo Vale dos Reis, onde estão localizadas as tumbas dos faraós do reino. Bom, Mêmpis, por sua vez, foi a capital do Antigo Egito,
que durante o Reino Antigo desempenhou um papel vital na administração do país e era um importante centro comercial e possuía um porto movimentado, onde os barcos de pesca e mercadorias eram transportados ao longo do rio. Também os canais de irrigações eram cruciais para a agricultura nas margens do rio. Os agricultores usavam esses canais para distribuir as águas para suas terras, cultivo de trigo, cevada, frutas e vegetais. E também vale lembrar que esses canais eram construídos com base nas cheias dos rios e permitiam que a água fosse direcionada para as áreas desejadas. Bom, como os barcos de pesca também, eles desempenhavam um papel importante na vida ribeirinha do Nilo. Como assim? Os pescadores eles usavam esses barcos de vários tamanhos e técnicas de pesca para capturar peixes. Eram essenciais para a alimentação da população. E também o transporte de mercadorias também eram feitos pelos rios, facilitando o comércio e a troca bem ao longo das margens. Bom, também os templos religiosos, eles eram construídos às margens do rio para homenagear os deuses egípcios da época. E também eles eram considerados locais sagrados, importantes centros de cerimoniais religiosos e festividades. Os templos destacavam-se por sua arquitetura grandiosa. Bom, e para finalizar também, a vida nas margens do rio Nilo era repleta de atividades comerciais, políticas e até religiosas. As cidades de Luxor e Mêmpis eram importantes centros nesse aspecto, com templos impressionantes e canais de irrigações vitais para a agricultura. Os barcos de pesca também eram essenciais para sustentar a população. Essa dependência do rio tornou o Nilo um elemento central na vida dos antigos egípcios também. A arte e a arquitetura do Egito Antigo são conhecidas como suas estruturas monumentais e distintas, muitas das quais ainda existem hoje. As pirâmides, como a de Gizé, são exemplos icônicos de arquitetura egípcia, construída como túmulos para faraós. Os templos também eram proeminentes, com detalhes elaborados e colunas imponentes. A escultura egípcia frequentemente representava figuras humanas e deuses com proporções rígidas e poses frontais. As inscrições hieróglifas eram comuns nas paredes de templos e túmulos, retratando a vida de falecidos e relações com o mundo dos deuses. A arte egípcia era altamente simbólica e tinha uma fonte de conexão com a espiritualidade e a vida após a morte. A religião no Egito Antigo desempenhou um papel fundamental na vida cotidiana e na cultura da civilização. Os egípcios acreditavam em uma série de deuses e deusas que representavam aspectos naturais e humanos. Eles acreditavam que os deuses controlavam elementos como o sol, o rio Nilo e a fertilidade da terra. As crenças na vida após a morte eram uma parte central da religião egípcia. Eles acreditavam que após a morte, a alma passava por um processo de julgamento, no qual o coração do falecido era pesado em relação a uma pena. Justiça e verdade. Se o coração fosse mais leve do que a pena, a alma era considerada justa e poderia entrar no reino dos mortos. Isso levou à prática de embalsamento. Os faraós também desempenhavam um papel religioso importante, como intermediário entre os deuses e os povos. Eles eram considerados divinos e governavam com base no conceito de Marte, que representavam a ordem, justiça e harmonia. A civilização egípcia antiga prosperou no norte da África por milhares de anos, desenvolvendo uma rica cultura. As sociedades e avanços tecnológicos é notável, como a escrita e as construções de pirâmides. Eles adoravam vários deuses, praticavam agricultura ao longo do rio Nilo e estabeleceram um sistema complexo de um governo e organização social. A sua história é dividida em diferentes períodos, como o Antigo Período, o Médio Período, o Novo Período, cada um marcado por um evento significativo e governante notável. Por fim, conhecemos um pouco sobre as margens do rio Nilo e a vida no Egito, como a religião e a arte é importante em sua cultura. Obrigada a todos pela atenção.